Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Mardiler Ramalho Ribeiro, com o tema Assistência Espiritual e Evangelho no Lar. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro em nome de Jesus. E ao mesmo tempo que pedimos a Ele, nosso Divino Mestre, para que estejamos bastante atentos às suas orientações e possamos colocar em prática as suas lições, as suas orientações através dos seus abnegados colaboradores, e que verdadeiramente sejamos cristãos, conforme o seu exemplo. Graças a Deus. Meus queridos, nessa noite, nessa tarde, nesse dia de hoje, nós estamos diante da reflexão sobre o que é assistência espiritual e sobre a importância de realizarmos o estudo do Evangelho do Lar em nossas residências. Começando pela assistência espiritual. Algo que as pessoas que não são afeitas ou que não conhecem a doutrina espírita ou não frequentam uma casa espírita podem desconhecer. O que é que significa assistência espiritual dentro da nossa doutrina espírita, dentro do espiritismo? Como o próprio nome já está dizendo, assistência, ajuda, consolação espiritual. Nós vamos iniciando então essa nossa palestra sobre o que é assistência espiritual exatamente. Nas nossas casas espíritas, aqui no Espiritismo, no Brasil, nas assistências espirituais, nós temos dois momentos. O primeiro momento, e o mais importante deles, são palestras. Palestras de cunho doutrinário, palestras de cunho principalmente evangélico. E no segundo momento, nós temos uma sessão de passes. As palestras, normalmente realizadas por pessoas que estudam profundamente a doutrina de Jesus e consequentemente, a doutrina espírita, é nessas palestras onde nós encontramos e temos a possibilidade de aprofundar os nossos conhecimentos e refletirmos um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Onde nós aprendemos a importância que este mestre, este nosso pastor, o nosso governador planetário tem em nossa vida. A importância dos seus ensinamentos, a importância do seu exemplo prático de como nós devemos nos tratar uns com os outros. E no segundo momento, os passes. E os passes é um auxílio magnético, é uma doação de fluidos magnéticos que endereçamos às outras pessoas. Todos nós podemos doar esta matéria menos densa, esse fluido, através da nossa vontade, do nosso pensamento, e envolver outras pessoas. E é justamente isso que nós fazemos por ocasião do passe. É uma transmutação de energias, isto é, uma entrega de bons fluidos magnéticos a quem mais necessita. A importância das palestras, como nós já dissemos anteriormente, nós temos aquele quadro típico de um local agradável, de muita paz, por vezes este ambiente até com uma música clássica bem baixinha, que nos tranquiliza, e nas palestras, que é a parte mais importante, nós adquirimos o conhecimento. Sim, o conhecimento sobre a vida de Jesus, o conhecimento sobre as suas lições, o conhecimento sobre esta relação dele com aqueles que eram mais próximos e principalmente as lições que o nosso Mestre Jesus deixou para toda a humanidade em todas as gerações. É uma oportunidade nessas palestras para nós renovarmos os nossos pensamentos. Através dessa reflexão sobre esses novos conhecimentos, ou a renovação desses conhecimentos, nós conseguimos modificar os nossos sentimentos. E nós sabemos que
a renovação dos nossos pensamentos, ela leva à renovação do que falamos. Consequentemente, a renovação da nossa conduta. Porque os pensamentos presidem as nossas palavras e presidem os nossos atos. Nós somos e falamos aquilo que nós pensamos. Daí a importância de nós aprendermos a pensar bem, a estarmos conectados através do pensamento com os melhores amigos da espiritualidade maior. Essas palestras, evidentemente, têm nas casas espíritas bastante sérias, e elas são muitas espalhadas pelo Brasil, são muito sérias. As casas espíritas sérias, no seu ambiente, nós temos espíritos desencarnados também sérios, que nos sustentam, nos ajudam, nos orientam, oferecem também seus fluidos para aqueles que estão frequentando aquela casa naquele momento. É um auxílio para o fortalecimento da nossa fé, a fim de que nós aumentemos a coragem para caminharmos nesta nossa estrada evolutiva, e nós, individualmente, é que precisamos fazê-lo. Por mais que nós venhamos a pedir a ajuda, a sustentação dos espíritos elevados, dos santos, dos nossos orientadores espirituais, de Jesus, mas quem tem que caminhar na estrada somos nós. É a nossa estrada evolutiva individual. Essas palestras também são extremamente importantes, porque elas nos preparam para que nós venhamos a receber muito bem o passe. O passe, como digamos assim, é aquele remedinho magnético, se nós podemos assim dizer, aquela substância magnética que tem misturado entre si substâncias magnéticas do ambiente, substâncias magnéticas que são retiradas da natureza, substâncias magnéticas que são ofertadas pelos espíritos bem-intencionados, pelos encarnados bem-intencionados, e os dirigentes, os espíritos monitores, os espíritos encarregados destas reuniões, realizam a mistura, a farmácia, o remédio educado para cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade, porque sabem exatamente do que nós necessitamos. Portanto, a importância das palestras está justamente aí. E a importância dos passes, que é a segunda parte, o segundo momento, os passes nos ajudam a harmonizar e renovar as nossas energias. Nos sentimos bem, nos equilibramos, saímos melhores da casa do que quando nós entramos. Isso é importante para todos nós. E diante disso, é claro e evidente que todas as assistências espirituais, da mesma maneira como as assistências no campo da medicina, nós precisamos de assiduidade. É necessário que nós sejamos pontuais. A espiritualidade maior é extremamente pontual e criteriosa em relação aos horários, porque as tarefas são inúmeras e muita gente precisa de ajuda. Por isso nós precisamos ser assíduos, continuando a realizar essas nossas assistências, com pontualidade e com confiança. E isso é extremamente importante, porque na verdade nós estamos, quando somos assíduos, pontuais e confiantes, nós estamos fazendo um favor a nós mesmos. A assistência espiritual nos fortalece. Ela não nos fortalece somente no momento em que estamos lá dentro daquele salão, ouvindo a palestra ou recebendo o passe. Perdura durante a semana. Na medida em que nós nos mantenhamos calmos, tranquilos, equilibrados, fazendo uso do que nós temos de melhor dentro de nós, isso perdura durante a semana até o próximo encontro. É um fortalecimento também em qualquer lugar onde nós estivermos. Por mais difícil que seja o local onde nós moramos, o nosso domicílio onde trabalhamos, não tem importância, porque nós continuaremos a receber a ajuda dos bons espíritos que estavam ali naquele salão ou naquela sala, da onde nós recebemos a assistência.
Nós recebemos este fortalecimento, mas nós precisamos continuar com a vontade de vencermos os nossos obstáculos íntimos. Sim, vencermos a nós mesmos. Vencermos a nós mesmos significa deixar de ser a pessoa antiga que nós já fomos no passado, repleta de viciações, repleta de outros comportamentos muito diferentes desses que agora nós queremos ter e permanecer. Sermos melhores hoje do que nós fomos no nosso passado longínquo e que, graças a Deus, nós não nos recordamos. Vamos receber esse fortalecimento, mas vamos manter firme também essa vontade de vencermos a nós mesmos, sermos mais cristãos, mais felizes, mais sorridentes. E esse fortalecimento é cada vez mais intensificado quando nós mudamos a nossa conduta. Quando passamos a praticar ações do bem. Exatamente, passamos a fazer tudo aquilo de bom para o nosso próximo, principalmente o próximo mais próximo, que é aquele que convive conosco dentro do nosso lar, o próximo mais próximo no nosso local de trabalho. Intensificar as ações no bem se inicia pelo respeito, pelos bons pensamentos, pelo perdão, para nós compreendermos que, graças a Deus, somos diferentes e respeitarmos as diferenças dos outros, para que possamos conviver harmoniosamente, modificando as nossas ações na direção do bem, fazendo todo o bem que esteja ao nosso alcance. Nós estamos nos fortalecendo, porque nós estamos aumentando esta chama divina de amor que existe dentro de nós, colocada por Deus, e que precisamos ampliá-la, além de nós mesmos, iluminarmos a nós e os caminhos e os ambientes que frequentamos ou que estejamos naquele momento participando. Fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. Isso nos fortalece. E também nos renova perfeitamente. Esta renovação é a renovação dos nossos pensamentos, a renovação das nossas palavras, a renovação das nossas condutas. Isso é um aconselhamento, inclusive, de Emmanuel, o espírito mentor de Chico Xavier, que não seria o espírito que ele é hoje se não tivesse realizado a sua autoeducação, a renovação dos seus pensamentos. É o que ele mesmo nos dita através dos seus escritos, quando fala das suas outras personalidades, das suas outras encarnações que ele teve, principalmente aquela em que ele foi um senador romano, à época de Jesus. Esta renovação nós realizamos em nós mesmos, dentro de nós. E com fé, com confiança, com força de vontade, nós caminhamos de uma maneira melhor, mais feliz nesse nosso caminho. E com esta intenção, nós recebemos toda a ajuda necessária do plano espiritual maior para estas tarefas. Porque nós não caminhamos sozinhos. Ninguém vive sozinho neste universo. Nós atraímos para perto de nós os nossos melhores amigos da espiritualidade maior. Quando nós melhoramos, quando subimos de nível do padrão dos pensamentos, das palavras, das condutas, do nosso modo de ser, do nosso modo de fazer o bem ao próximo, nós nos modificamos, nos autoeducamos, atraímos todos aqueles que têm os mesmos ideais, do estabelecimento da paz, do estabelecimento da boa convivência entre as pessoas, do estabelecimento da honestidade, da ajuda ao próximo. Todos os desencarnados que têm esses mesmos ideais nos auxiliam. Mas para isso, precisamos dar o primeiro passo. Como já sabemos, não estamos sozinhos jamais. Os bons espíritos torcem por nós, nos ajudam. Nós é que por vezes fazemos questão de não ouvi-los em alguns momentos dessas nossas vidas, mas jamais estamos sozinhos. E a renovação interior, ela se encontra, tem como uma base moral. Essa base moral é o Evangelho de Jesus. Essa base moral para a nossa renovação
são os exemplos que Jesus nos deixou no Novo Testamento. Jesus é esse amigo, é a base da felicidade que nós desejamos. Ele simplesmente veio demonstrar na prática como nós precisamos viver de acordo com as leis de Deus. Como nós devemos nos tratar uns aos outros. Por isso que ele resumiu os 10 mandamentos na lei de ouro. Sermos humildes e diante da vontade do nosso Pai, que sabe o que nós necessitamos para a nossa evolução, e fazermos aos outros, o que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. A base para a renovação se encontra nos ensinamentos de Jesus. E Jesus é o amigo de sempre, a base para a felicidade que tanto almejamos. Uma das formas, uma das ferramentas que está à nossa disposição para conquistarmos essa nossa tão querida felicidade interior é realizarmos o estudo do Evangelho em nossos lares. O Evangelho no lar. Todas as religiões, em todas as sociedades, em todas as civilizações, tiveram os seus livros sagrados. Nós temos notícias pelas pesquisas realizadas na antropologia, na história, na ciência das religiões. Nós temos aí exemplos desses livros sagrados das antigas religiões, das antigas civilizações. É o caso do livro dos Vedas, o Bhagavad Gita, assim como o Tipitaka destas civilizações e religiões do Oriente. Temos também um livro sagrado muito conhecido, além dos Vedas, do Bhagavad Gita e do Tipitaka, a tão conhecida Torá dos judeus, a nossa própria Bíblia, o Corão dos muçulmanos. Esses são livros sagrados das religiões. Devem ser respeitados, e todos eles trazem grandes ensinamentos e trouxeram grandes impulsões de progresso moral para a humanidade. E esses livros até hoje são estudados, até hoje seus conhecimentos morais são aprofundados, são levados para todas as regiões do planeta, assim como também os 3 livros sagrados das 3 religiões monoteístas mais importantes: cristianismo, o judaísmo, o cristianismo e os nossos irmãos muçulmanos. Esses livros sagrados sempre estiveram, estes e outros, como por exemplo o livro dos mortos, entre os egípcios e tantos outros livros, vem de há muito tempo nessas civilizações, como nós já sabemos. O que está mais próximo de nós é o judaísmo, que vem desde Abraão, vai até Jesus, e não nos esqueçamos de que o nosso mestre era judeu. E lia os escritos que foram herdados e que foram deixados através dos grandes profetas da raça até os tempos de hoje. E Jesus lia esses textos para com aqueles que os seguiam. E os judeus conheciam, sim, toda a lei e os profetas, toda a lei de Deus, a legislação de Moisés e as lições de todos os profetas, como nós podemos observar aqui nesse pequeno esquema. E depois então de Jesus, que deixou os seus ensinamentos, chegou até nós, através da Bíblia. Portanto, lá nos judeus nós vamos encontrar a Torá, que na verdade é constituída de 5 livros, como todos nós sabemos, não é? A Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros é o Pentateuco dos judeus, do judaísmo, nada mais é do que o Antigo Testamento da nossa Bíblia cristã, como por exemplo no caso dessa tradução, que é a que mais nós usamos, que é a Bíblia de Jerusalém. O Antigo Testamento são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse Antigo Testamento
são os livros da Torá judaica. E depois, então, nós temos o Novo Testamento, que é toda a vida de Jesus, todos os seus ensinamentos, descritos por aqueles que estavam mais próximos dele. Esse Novo Testamento também é conhecido como Evangelho, que vem do grego, uma palavra grega chamada Evangelium, onde eu significa bom e angelium mensagem, ou seja, é uma boa mensagem, a boa notícia, as boas novas. Isto é o que significa Evangelho, a boa nova que o povo estava esperando naquela época, pois sabiam que viria o ungido, viria um Cristo e traria esta boa mensagem. Não exatamente da maneira como o povo pensava naquela época, porque o povo naquela época esperava um líder militar. E Jesus é o líder desta humanidade. E o Novo Testamento, a Bíblia, é o livro sagrado do cristianismo. Conta a vida de Jesus, preserva os seus ensinamentos e revela a natureza de Deus. Porque o Mestre é o Filho enviado pelo Criador até nós, nos deixou exatamente como é que nós deveríamos cumprir as leis de Deus, que nós já conhecíamos, mas não colocávamos em prática mais. Então o Mestre esteve entre nós para nós nos lembrarmos das leis de Deus. Como é que nós devemos fazer para praticá-la? E para assim ganharmos os céus, que para nós espíritas nada mais é do que os planos elevados de existência que vamos conquistando através da nossa vontade e das vidas que vamos fazendo através das reencarnações, colocando em prática todo o bem que esteja ao nosso alcance. Simples assim. O Novo Testamento tem os Evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro histórico que é o Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas universais e o livro apocalíptico, que é o Apocalipse. Esse é o Novo Testamento. E o Mestre, quando esteve entre nós vamos encontrar isso lá no livro de Mateus, capítulo 5, 17 e 18. O Mestre diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. O Mestre esteve entre nós para nos relembrar toda aquela lei que nós já sabíamos, que já tinha sido transmitida pelos profetas, que já tinha sido transmitida através de Moisés e de outros médiuns, talvez até desconhecidos, mas que todos já conheciam qual era toda a lei e os profetas. E Jesus não esteve aqui para destruir essa lei, simplesmente para demonstrar para nós como nós deveríamos praticá-la, uns com os outros. Dar cumprimento às leis de Deus. E para isso, ele fazia a prática do Evangelho, né? Que nós achamos que é alguma coisa. Não, o Evangelho no lar é alguma coisa dos espíritas. Não é. Jesus, lendo os textos do povo, esses textos que estão lá na Torá, que estão lá no Antigo Testamento, ele já lia esses textos na casa de Pedro, para aqueles que o escutavam, para aqueles que o seguiam. Estudava esses textos e essas lições juntamente com estas pessoas, textos estes que ajudavam-nos a praticar as leis de Deus, confiando inclusive e ampliando a confiança que essas pessoas tinham no próprio Criador, porque estavam adquirindo um conhecimento novo, o conhecimento elevado das leis divinas. Nós poderíamos dizer até que então o nosso mestre realizava a Torá no lar, já naquela época.
Mas exatamente o que é o Evangelho? O que é esta boa nova? Qual é a importância de realizarmos esse estudo, esse culto do Evangelho nos nossos lares? E como é que nós devemos realizar isso? Cheio de gestos? Cheio de místicas? De coisas exteriores? Ou de forma simples? A importância de nós realizarmos o Evangelho no lar, o culto do estudo do Evangelho no lar, uma vez por semana. Este momento é um momento muito íntimo, em que escolhemos um dia, uma data, um momento, uma hora, e naquele momento nós reunimos os familiares, reunimos a família, aqueles que quiserem, e vamos ler um trecho, um pequeno trecho do Evangelho. Vamos esclarecer alguns pontos que talvez fiquem um pouco mais duvidosos. Fazemos a nossa prece de encerramento. Prece inicial, leitura, comentário, vibrações, prece final. Pronto, acabou. Uma vez por semana. E esse momento é muito importante para todos nós, porque é um momento de encontro com Jesus. Onde todos nós que estamos ali, naquele círculo familiar, naquele grupo familiar, aquelas pessoas se reúnem para ouvir os ensinamentos de Jesus, que estão no Novo Testamento, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. É nesse instante em que nós vamos ampliando gradativamente, toda semana, a nossa compreensão sobre as leis de Deus, sobre o amor divino, sobre a sua justiça, sobre a sua sabedoria. O nosso Pai Criador é todo amor e todo justiça. E nós temos dificuldade de compreender isto. Às vezes nós temos dificuldade de compreender os desafios que nós temos necessidade de vivenciar. Às vezes não entendemos, justamente pela nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento, o amor de Deus para conosco. A importância de realizarmos o Evangelho no lar é porque ele harmoniza e ajuda na orientação de todo mundo que constitui aquela família. Harmonização e orientação dos membros da família. É nesse momento que nós sentimos a presença de Jesus no lar, através dos seus benfeitores. E nos colocamos então em uma situação, em um estado, onde nos tornamos receptivos a receber os ensinamentos, a recebermos aquele passe dos nossos mentores, dos nossos amigos da espiritualidade maior, que estabeleceram nas suas rotinas lá no plano espiritual o dia, o horário e o nosso domicílio. É a presença de Jesus nos nossos lares, onde nós falamos sobre o Mestre, onde nós falamos sobre a vida do Mestre, sobre os ensinamentos que o Mestre trouxe para nós. E isso faz um efeito muito grande dentro de nós mesmos, porque nos estimula a viver de acordo com a moral do Cristo. Nos estimula a viver de acordo com os seus ensinamentos. Então nos tornamos mais harmoniosos, mais felizes. Nós nos colocamos em condições e nos preparamos para sermos pessoas, seres imortais, espíritos encarnados, neste momento em que o mundo está deixando de ser um mundo de regeneração e para ser um mundo regenerado. Onde a humanidade e o nosso planeta está deixando de ser uma humanidade onde o mal impera sobre o bem e está caminhando para o equilíbrio. E depois, mais à frente, caminhará para a supremacia do bem aqui no nosso planeta e na nossa humanidade. As coisas não dão saltos no universo, um degrauzinho de cada vez. E a humanidade é nada mais do que o somatório dos seus indivíduos. Então, cada um de nós precisa fazer a sua parte. Vamos nos reformar interiormente,
melhorar a nossa conduta, influenciar positivamente aqueles que conosco convivem e um dia o nosso planeta e a nossa humanidade viverá num verdadeiro paraíso. Tudo ao seu tempo. E temos um quinto momento. Esse momento em que estamos reunidos, estudando aquele trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou então do Novo Testamento, porque o Evangelho segundo o Espiritismo traz o Novo Testamento e retira o véu sobre alguns trechos do Novo Testamento que nós não compreendíamos. Os Espíritos superiores nos trouxeram esse esclarecimento. Então o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que trechos do Novo Testamento. E este momento de estudo, de aprendizado, de prece, ele é muito importante para nos renovar as nossas energias. Enquanto nós estamos estudando, enquanto nós estamos lendo, naqueles 10 minutos, naqueles 15 minutos, amigos nossos da espiritualidade maior estão higienizando a nossa casa, o nosso lar. Estão retirando os miasmas que nós permitimos e jogamos no nosso ambiente pelos nossos pensamentos não muito elevados, pela nossa conduta não muito adequada. Essas energias, essa matéria, fica impregnando o nosso ambiente. E no momento em que estamos fazendo o Evangelho, esses espíritos bons nos ajudam higienizando o nosso lar. Para relembrarmos então, estudo do Evangelho no lar. Acontece a higienização do nosso ambiente, o que propicia a mudança da atmosfera de convivência dentro dos nossos lares. Isso faz com que as nossas atitudes sejam melhores, os nossos sentimentos, as nossas palavras, o padrão dos nossos pensamentos melhoram com a prática da leitura e do estudo do Evangelho. Isso aumenta a nossa compreensão entre os membros da família. Nos tornamos mais amorosos e mais pacientes, mais compreensivos uns com os outros. Porque nós estamos entendendo, estudando a boa nova de Jesus. Isso faz com que nós passamos, então, a partir de um determinado momento, a ter outras condutas, outras palavras, um outro padrão de pensamento. Faço um convite a todos para irem até o livro Os Mensageiros, ditado através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, André Luiz, no livro Os Mensageiros, no capítulo 34 e o capítulo 35, ele nos traz notícias do que acontece no lar de Dona Isabel quando ela realiza o Evangelho no lar. Os espíritos envolvem o lar de Dona Isabel numa cúpula magnética protetora, impedindo que espíritos malfeitores ou brincalhões venham a frequentar aquele ambiente. Assim como também higieniza o lar desta senhora, humilde, pobre. E lá se estabelece a alegria e a boa convivência, o bom enfrentamento da vida. Leiam o capítulo 34 e 35. Os mensageiros de Jesus colocam uma plaquinha magnética na nossa residência, que é o caso do lar de Dona Isabel, como o dia e o horário em que se realiza o Evangelho no lar. Então, naquele dia, naquele horário, os bons espíritos para lá se dirigem e realizam todo este trabalho de higienização, de proteção, inclusive até mesmo de cura das nossas próprias doenças. Isso também é possível de acontecer. Leiam o capítulo 34 e 35, o lar de Dona Isabel, no livro Os Mensageiros. Psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz. Quando fazemos então o Evangelho na nossa residência, no nosso domicílio, que é o caso de nós espíritas que o fazemos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base moral da doutrina espírita, e que é a base do Evangelho que nós fazemos nos nossos lares, é com o Evangelho segundo o Espiritismo, é porque esse livro nos traz e nos diz quem é Jesus.
Não é quem foi Jesus, é quem é Jesus no momento. Porque ele nunca deixou de existir, desde a sua origem. É o nosso mestre de sempre, que continua sendo o nosso pastor, o dirigente planetário. A sua importância, a importância dos seus ensinamentos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é a base moral da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina racional, organizada a partir de uma ciência de observação. E assim, pelos ensinamentos de Jesus, nós vamos caminhando na direção da luz, vamos caminhando na direção do nosso Pai Criador, através das gerações, através das civilizações, através de todos os planetas, de todas as humanidades, e vamos evoluindo incessantemente na sua direção, na medida em que entendemos e exercitamos de maneira contínua os seus ensinamentos, de como nós devemos viver, de como nós devemos nos tratar uns com os outros, de como é a nossa relação com o nosso Pai Criador, sempre com coragem, com fé, com bom ânimo, com alegria. A vida é para ser vivida com alegria, não é para ser vivida de maneira triste, gastando o fluido vital. É para ser vivida de maneira boa, deitando boas sementes de alegria, boas sementes de esperança aonde nós estivermos. É assim que nós vamos andando na nossa estrada evolutiva, nessa nossa jornada, nos tornando felizes e tornando as outras pessoas também felizes. Deitando essas pequenas sementes de felicidade, de alegria e de esperança, pela conduta segundo o Evangelho do nosso Mestre. Aonde nós estivermos. E isso não é preguiça, isso é lógica. E o Evangelho de Jesus nos traz profundamente uma grande raciocínio, uma grande lembrança em relação à importância do círculo familiar. Porque a família é o sustentáculo do espírito que começa a sua nova jornada no planeta. E nós que fazemos parte da família, nós, diante do nosso Cristo, nós nos comprometemos em dar boa orientação àquele espírito que está nascendo no seio familiar. De dar a ele ou a ela toda a orientação necessária para ser melhor, cada vez melhor, nesta sua vivência corpórea. A família é o sustentáculo do espírito. Valorizemos a família, valorizemos a convivência em família, com o Evangelho, o estudo do Evangelho, todas as semanas. Nós nos responsabilizamos uns com os outros para a boa convivência, através dos bons exemplos, mas também somos responsáveis em transmitir os bons conhecimentos, as leis divinas aos nossos descendentes. Nós nos comprometemos com Jesus de orientar aquelas crianças e os adolescentes que estão conosco. E não estou falando somente dos nossos filhos, diretamente, mas todas as crianças, adolescentes e jovens que estão sob a nossa influência, sob a nossa convivência, para que sejam melhores do que já foram no passado, para que sejam conosco trabalhadores do bem. Então, é nossa obrigação despertar a religiosidade e os valores cristãos nas crianças e nesses adolescentes, para que eles possam viver depois, mais tarde, com as suas famílias, de forma cristã, colocando em prática o Evangelho para com seus filhos, para com as suas esposas, seus esposos, seus companheiros de trabalho, seus vizinhos, seus semelhantes. Nós estamos fazendo a nossa parte para que a paz se estabeleça aqui na Terra, despertando a religiosidade, não é a religião, a religiosidade no íntimo dos nossos filhos e dos nossos jovens. E para isso, nós precisamos dar exemplo. E esse exemplo é dado com o culto do Evangelho no lar, independente da religião que nós tenhamos.
Jesus, nós reconhecemos nele o nosso mestre que nos ampara, nos sustenta e nos equilibra nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ainda estamos aprendendo a viver com Deus e a conviver com os nossos semelhantes. Nos momentos mais difíceis, nos mais desafiadores instantes dessa nossa vida corpórea, nós temos em Jesus esse amparo, esta consolação, essa sustentação, o equilíbrio tão importante para que o desespero não tome conta de nós e venhamos a ter condutas não muito adequadas. Jesus é o nosso mestre. Vamos vivenciar então as suas lições com coragem, com paciência, com determinação. E isso significa viver com coragem, paciência e determinação o Evangelho de Jesus a partir de dentro dos nossos lares. Porque é muito mais fácil nós colocarmos em prática estas vivências cristãs fora do lar, no local de trabalho, na via pública, com pessoas estranhas. O difícil é nós praticarmos o Evangelho e sermos cristãos dentro do cadinho da sociedade, que é o nosso lar, convivendo harmonicamente, harmoniosamente, amorosamente, fraternalmente com aqueles que dividem o espaço no nosso domicílio. É ali aonde nós nascemos verdadeiramente e nos reformamos. O Evangelho no lar favorece o diálogo familiar fraterno. Nós nos acostumamos a treinar uns com os outros um diálogo fraterno desde tenra idade. Nenhum de nós vai ter diálogo fraterno depois, mais tarde, adulto, se não plantou a sementinha lá quando éramos crianças e adolescentes. O Evangelho no lar favorece o diálogo, algo tão necessário nos nossos núcleos familiares de hoje. Vejam o exemplo da família que é apresentado aqui nesse slide. Tão comum nos dias de hoje. Ou seja, cada um diante das suas lentes, cada um diante do seu celular, do seu tablet, do seu computador, vivendo no mundo virtual. Como é que nós fazemos o Evangelho no lar? O roteiro é bastante simples. Antes de nós falarmos dessa rotina, vamos nos lembrar que quando decidimos a fazer o Evangelho no lar, nós precisamos de disciplina. Escolher um dia da semana, uma hora certa, condizente, para que possamos fazer esse estudo em paz, com tranquilidade. Nós iniciamos com uma prece. E por que iniciamos com uma prece? Porque todas as tarefas que nós fazemos aqui na vida corpórea, e depois, quando retornamos na parte espiritual, por orientação de Jesus aos apóstolos e seus seguidores, Jesus disse, faça uma prece no início e uma prece no final de cada trabalho, por menor que ele possa parecer. Portanto, ao início então do Evangelho no lar, nós fazemos uma prece inicial e depois uma prece final. Vamos organizar a nossa leitura do Evangelho seguidamente, desde o início até o final, seguidamente. Quando terminarmos, retornamos à página inicial do Evangelho. A partir de todas as semanas que nós vamos fazer. Vamos ler um pequeníssimo trecho e vamos comentá-lo. Comentar não é discutir. Comentar é esclarecer. Um pequeníssimo comentário. Depois nós vamos fazer as vibrações, que é ofertar o que temos de melhor dentro de nós. E vamos perseverar nesse horário, porque a partir do instante em que resolvemos fazer o Evangelho no lar, vão aparecer os mais diferentes compromissos. É gente tocando a campainha, são visitas inesperadas, é o telefone que toca, é alguma coisa que acontece, que é para nós não fazermos o Evangelho. Sejamos perseverantes. Vamos continuar a fazer o Evangelho no lar naquele horário que nós decidimos, junto com os nossos mentores, com os nossos orientadores espirituais, em todas as semanas. Naquelas semanas em que não for possível, durante a semana eu falo com eles pelo pensamento e transfiro o dia e o horário. E aí então retornamos novamente. Todo hábito novo, principalmente hábito para o bem, nós vamos imediatamente perceber
influências que não querem que nós continuemos a fazê-lo. Se quisermos nos aprofundar mais ainda a respeito disso, procuremos as boas casas espíritas e lá nós vamos encontrar roteiros, nós vamos dirimir as nossas dúvidas e vamos receber mais orientações a respeito de como realizar o nosso Evangelho no lar. Eu falei de vibrações, que nós fazemos também antes da oração de encerramento. E vibrar é emitir, é doar bons sentimentos. Pensamentos de amor, de saúde, de alegria, de equilíbrio, de tranquilidade, em benefício do nosso próximo. Quando nós pensamos, nós emitimos energia mental, que é matéria quintessenciada, matéria menos densa. Essa matéria é apanhada pelos trabalhadores e levada aonde mais for necessário. Aos hospitais, aos pronto-socorros, aos lares, à via pública e assim por diante. Vibrar é amar em pensamento. Pensamento constrói. Pensamento é força construtiva. Podemos colocar um copinho de água para cada um dos presentes. É água fluidificada. Os nossos amigos da espiritualidade maior vai colocar no copinho de cada um o remedinho magnético adequado para nós naquela semana. Roteiro final. Simples, para definitivamente aprendermos a fazer o nosso Evangelho no lar. É o PLCVP. PLCVP. Fácil de decorar. PLCVP. Prece inicial, leitura, comentário, vibrações e prece final. Prece inicial que pode ser o Pai Nosso, a oração dominical, a oração ao Dominus, ao nosso Deus sagrado, ao nosso Pai Criador, a oração que Jesus nos ensinou. Depois uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno comentário sobre o trecho que foi lido, vibrações que oferecemos a Jesus e aos seus colaboradores para que levem essa matéria mental maravilhosa aonde for necessário, e uma prece final de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por estarmos reunidos no seu nome, gratidão pela alegria de viver e pela oportunidade de evoluirmos, de aprendermos, de sermos felizes. Somos donos do nosso destino. Ah, mas se eu estiver sozinho, quem de nós está sozinho neste planeta? Quem de nós está sozinho neste universo do nosso Pai Criador? Já vai começar o Evangelho no lar. Vou ter que fazer sozinho novamente? É o que ele pensa. Nós nunca estamos sozinhos. Os Espíritos bons nos acompanham. E na hora que fazemos o Evangelho no lar, esses amigos lá estarão conosco. Por isso ninguém faz o Evangelho no lar sozinho. Pode fazê-lo no banheiro, no quarto, no sótão, embaixo, em cima, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não tem importância. Nunca estamos sozinhos. E assim, meus queridos, vamos nos lembrar que quando nós retornarmos para a pátria espiritual, que é o lar verdadeiro, nós vamos nos lembrar que nós fazíamos uma vez por semana o Evangelho. Não dá para dizer depois para os nossos mentores que nós não tínhamos tempo para fazer o Evangelho no lar. 10 minutos por semana. O que são 10 minutos durante 7 dias? Lembrando sempre, meus queridos, minhas queridas, que o Evangelho no lar é este momento maravilhoso que nós temos com Jesus. E coisa maravilhosa. Instantes de paz, em que podemos vibrar, em que recebemos muito. Isso nos faz um bem eterno. Momento do nosso encontro com o nosso Mestre. E ele, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20, João diz que Jesus disse o seguinte: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei, e ele comigo. Que tal abrirmos a porta, a nossa porta íntima, a porta do nosso lar para Jesus? Lá na casa de Pedro, quando Jesus lia e fazia o estudo da lei de Deus com aqueles que o acompanhavam, olha que lindo comentário. Se não conseguimos viver em harmonia no próprio lar, com os nossos entes mais próximos, como podemos intentar viver em paz fora dele? O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, pessoal. Jesus já o fazia. Na verdade, é uma necessidade. Façamos o Evangelho no lar. Para aprendermos a principal lição que o Mestre nos deixou. Aprendermos a servir e amar. Principalmente, o próximo mais próximo. Graças a Deus, e mais uma vez, agradecidos que somos por estarmos reunidos em nome do Cristo, aproveitemos essa linda canção que ouviremos a seguir. Deus abençoe a todos e que a paz sempre se estabeleça dentro do nosso íntimo a partir da nossa vontade. E façamos o Evangelho do lar. Muita paz a todos. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me e acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me. Ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor,
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.